Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, um canal de estudos sobre direito médico e biodireito. Meu nome é Dalmo Branquinho, eu sou advogado, farmacêutico bioquímico e professor. É um grande prazer tê-los aqui. Reitero o meu convite para que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações e que curtam os vídeos se gostarem, enviem solicitações, sugestões, críticas, eu estarei à disposição para respondê-los, vai ser um grande prazer. Hoje nós vamos aproveitar aqui que eu tenho recebido muitas mensagens de colegas, de amigos e alunos, para falar um pouco sobre as oportunidades que o direito médico oferece, quais são as possibilidades que o direito médico e o biodireito oferecem para o profissional do direito, para o advogado. Vamos falar sobre isso agora. Acompanhe. Bom, antes de mais nada, é importante destacar o que eu sempre falo durante as minhas aulas, na faculdade. Nós precisamos pensar que o advogado ele só terá a habilitação para atuar depois que ele se formar bacharel em Direito e for aprovado pelo exame da ordem, pelo exame da OAB. O médico, não. O médico, ele se forma, no momento em que ele cola grau, ele já está habilitado para abrir um consultório e para atuar. Ele tem treinamento para isso. Mas os médicos não estão se satisfazendo com isso, eles estão sempre buscando especializações. Muitos já saem da faculdade, já terminam o curso de medicina e já ingressam na residência e fazem especializações e acabam sendo membros de sociedades brasileiras de especialidades. E é importantíssimo isso, eu considero fundamental para a carreira médica, essa possibilidade de se especializar. E isso também deve acontecer conosco. Nós, como advogados, saímos de bacharel, fazemos a prova para nos habilitar e sim, podemos atuar. Então, nós podemos atuar como advogados em qualquer área, né? Nós podemos atuar na área de direito civil, tributário, trabalhista, mas é importante que dentro de cada atuação dessas, exista uma especialização, um aprofundamento daquele conhecimento. E a especialização nada mais é do que conhecer muito sobre um assunto cada vez menor, cada vez mais reduzido, né? Então eu acho que é por aí que nós vamos começar. Eu sou especialista em direito médico e biodireito, atuo na área da saúde há 37 anos, 13 anos como farmacêutico bioquímico e 24 anos como advogado. Nesses 24 anos, 18 foram dedicados à advocacia específica de direito médico voltado para a operação de planos de saúde e a área hospitalar. Então, vamos falar um pouco sobre essas oportunidades, o que o direito médico e o biodireito podem nos oferecer. Em primeiro lugar, pessoal, nós podemos falar sobre responsabilidade médica. A responsabilidade médica, aqui colocado como médica, mas é da saúde, dos profissionais de saúde. Nós podemos defender o profissional de saúde ou atuar em nome do consumidor. Essa área ela é extensa e profunda, há muito tempo que vem crescendo. O direito médico é uma área recente, nova, mas vem crescendo de forma muito rápida em função dos problemas que vêm surgindo. Então, essa parte de responsabilidade médica, responsabilidade profissional, tem crescido muito e nós sabemos que sempre que um ato que seja praticado com culpa, né, com uma das modalidades da culpa, negligência, imprudência ou imperícia, nós teremos aí um erro médico, que não é só o médico que comete, mas o profissional da saúde, como o dentista, o farmacêutico, qualquer um deles, qualquer um que atue na área de saúde. Então, essa é uma área ampla e tem concentrado muitos dos esforços, né, dos nossos advogados especialistas em direito médico.
O profissional pode escolher trabalhar ao lado do consumidor, né? Ou pode escolher trabalhar para hospitais, para planos de saúde e também para o médico, pessoa física, né? O importante é que o especialista conheça, né? O advogado especialista em direito médico conheça a área em que atua. Ele tem que saber detalhes profundos sobre essa atuação, sobre essas necessidades. E para isso, obviamente, tem que especializar, tem que estudar, tem que cada vez mais se envolver com prontuários médicos, com os consentimentos que são dados, as altas a pedido, entender um pouco mais sobre o processo envolvendo a atuação do médico, como procedimentos realizados por ele, cirurgias, como se dá o pós-operatório, o pré-operatório, quais são os cuidados que o médico tem que ter, quais são os cuidados que o paciente deve ter. E muitas das vezes nós, especialistas em direito médico, vamos orientar o médico, vamos orientar o consumidor, vamos orientar a instituição de saúde qual é a melhor forma para trabalhar e evitar problemas. E é essa a ideia. O profissional, o advogado especialista em direito médico, ele vai atuar de forma absolutamente preponderante nessa relação médico-paciente. Aqui já não envolve o médico, o paciente com o hospital, com a instituição, mas diretamente com o médico. O médico deve ser um expert, como ele é na atuação profissional, também na comunicação. Ele tem que conhecer dominar completamente todos os recursos de comunicação. O médico tem que se utilizar da sua capacidade, e que é muito grande, também no momento de se expressar, no momento de explicar para a família, de explicar para o paciente quais são as complicações, qual é o quadro dele, quais são as intercorrências de cada intervenção que ele precisará fazer. E essa situação, ela tem que ser cada dia mais ressaltada por nós, profissionais, que vamos auxiliar e orientar o médico e as instituições, porque muitos problemas são evitados se uma comunicação bem feita é realizada. Se nós tivermos a informação clara e tivermos a certeza de que o paciente e a família entenderam o que se passa com ele, nós podemos evitar muitos problemas. Então, esta é uma parte que eu considero como essencial para evitar problemas, né? A ética também e a parte administrativa também está na mira do advogado especialista em direito médico. As questões ético-disciplinares, os processos administrativos frente ao Conselho Regional de Farmácia, aqui em São Paulo, a gente chama de CREMESP, né? Mas os conselhos regionais acho que tomara que eu não tenha falado farmácia, porque falei muito tempo Conselho Regional de Farmácia, Conselho Regional de Medicina, por favor, me perdoem, Conselhos Regionais de Farmácia e o Conselho Federal de Medicina, que também é um grande produtor de normas, né? As resoluções são importantíssimas, né? Então, nós temos também uma área em que o profissional de direito médico poderá atuar, que é essa parte de processo ético disciplinar em relação aos médicos e defendendo o médico ou mesmo defendendo o consumidor, fazendo a representação junto ao conselho, né? Nós vamos ter vídeos que nós vamos falar como isso funciona, como passo a passo do processo administrativo, desse processo ético-disciplinar, como o médico deve se portar, ou então de que maneira, né, nós vamos orientar o consumidor nessa relação jurídica. Uma outra parte do que o advogado de direito médico pode fazer também, ele pode atuar em uma outra área,
que é essa de saúde suplementar. É a área de operação de planos de saúde. No artigo 196 da Constituição, todo mundo sabe disso, que a saúde é direito de todos e dever do Estado. No 197, nós sabemos que é dever do Estado, mas o Estado pode compartilhar, pode ser auxiliado também por empresas privadas. E é o que acontece com as operadoras de plano de saúde. Então, nós temos aqui uma gama enorme. Dentro da operação de plano de saúde, o advogado de direito médico pode atuar para operadoras de plano de saúde, para os hospitais credenciados, as clínicas credenciadas, aos médicos credenciados, e também pode atuar representando o consumidor contra essas operadoras de plano de saúde. Vai depender do que ele entender melhor, do que ele gostar mais, ou que ele achar que é melhor para o desenvolvimento da sua carreira. Pode fazer todas elas, desde que com ética, desde que com cuidado. Ele deve fazer com muita cautela, mas deve sim, utilizando critérios rigorosos para avaliar tudo isso. É essa a ideia em relação à saúde suplementar, que também está ligada a departamentos jurídicos. O profissional especialista em direito médico e biodireito pode também pertencer a um departamento jurídico numa dessas empresas, ou até mesmo fazer o trabalho de departamento jurídico terceirizado. Ele pode fazer dessas duas formas. E também essa parte de departamento jurídico se relaciona com a prevenção. A prevenção é uma atitude que deve ser considerada firmemente. Nós resolveremos também muitos problemas, ou deixaremos de ter problemas se atuarmos com prevenção. Atuar depois com correção, tentar reparar alguns danos que foram causados, talvez seja tarde. E nós nos preocupamos muito com a questão reputacional da empresa. Uma instituição médica deve zelar pela sua reputação como qualquer outra empresa, mas uma empresa que atue com saúde, muito mais. Então, a prevenção, atuar em prevenção, análise de contratos, avaliação de documentos, prontuários, orientar o médico. O médico sabe muito bem como preencher um prontuário, ele tem todas essas noções, mas em algumas situações nós podemos orientá-los a ter até mesmo excesso de cautela, ser prolixo ou ser redundante. Falar, mas eu já escrevi isso. Não, escreva novamente, reafirme, tenha a certeza de que isso foi entendido, que o paciente entendeu tudo que foi explicado. Então, isso também remete àquela condição que nós falamos da relação médico-paciente. Então, essa atuação na prevenção, ela é vital. Outra área também importantíssima é o biodireito. O biodireito, eu atuo em ambas, eu atuo no direito médico e biodireito. O biodireito, ele nos traz essa relação forte com a bioética. Então, o biodireito, ele, na prática, nós podemos traduzir como a utilização dos recursos que o direito nos dá para resolver problemas da bioética. Resumidamente, é isso. Então, nós temos problemas da bioética. A bioética, como se fizermos aqui uma tradução literal, seria a ética da vida. E não só da vida humana. A bioética também ela tem como possibilidades aí de atuação a área ambiental, a área animal, e então a bioética traz também uma grande gama de assuntos. Imaginem quantos assuntos nós não temos para discutir de bioética: reprodução assistida, aborto, eutanásia, ortotanásia, distanásia, mistanásia. Nós temos muita coisa para falar sobre isso e muitas áreas para agir. Uma transfusão de sangue, uma doação de órgãos. Isso são situações que vão exigir de um profissional
de direito médico e biodireito, um grande conhecimento, especialização, estudo diário. Eu estudo muito diariamente porque nunca saberemos tudo, absolutamente nada, né? Saberemos cada vez menos, mas é importante que nós consigamos tirar desse estudo o maior conhecimento possível. Então, o biodireito ele vai agregar os conhecimentos do direito médico e também pegar obter os recursos do direito de uma forma geral e, com isso, resolver esses dilemas, esses problemas bioéticos, né? E nós temos inúmeros problemas para resolver. Nós vamos gravar alguns vídeos na sequência deste, que nós vamos falar muito de bioética, falar sobre os princípios da bioética, a autonomia, o princípio da justiça, da não maleficência, da beneficência. Vamos falar sobre essa relação muito forte, né, da bioética com o biodireito. O biodireito não existe sem a bioética, porque a bioética é o objeto, né, é aquilo que o biodireito se utiliza como desenvolvimento. Então, nós vamos ter esses assuntos mais aprofundados, temas polêmicos, difíceis de conversar, porque exigem de nós um pouco mais de profundidade. E nós vamos fazer isso. Então, eu gostaria mesmo de falar um pouco para vocês sobre o direito médico e o biodireito e essas áreas de atuação, né, que são diversificadas. Aqui eu coloquei alguns pontos, mas eu considero assim, de extrema relevância especializarmos, conhecermos bem. E é o que eu sempre peço, né? Esse canal que eu criei foi justamente para isso, para debater, para formar novos pessoas que se interessam, profissionais que se interessam pelo direito e pelo direito médico, né? Então eu acho que essa foi sempre a ideia. Vamos trazer mais colegas para discutir esses assuntos, vamos enriquecer os debates. Com isso nós vamos crescer muito e trazer, obviamente, as questões fundamentais para exercício de uma atividade tão nobre, tão bonita. Eu falo isso por suspeito que sou, mas é o meu sentimento. Eu atuei 13 anos como farmacêutico bioquímico em farmácia hospitalar, farmácia comercial e laboratório de análises clínicas. Então, antes mesmo de ingressar no direito, eu já vivia essas questões de saúde. Depois, mais 24 anos de direito com o direito médico. Então, são 37 anos atuando na área da saúde e eu quero trazer vocês também para essa nossa área, para discutirmos, para debatermos, para conversarmos sobre as oportunidades que o direito médico e o biodireito nos dão, os jovens que estão se formando agora e agora já foram aprovados no exame da ordem, ou aqueles advogados que já estão há um tempo, mas ainda carecem de uma especialidade ou ainda não pensaram numa especialidade que pudesse trazer esse conforto de um trabalho ser realizado de forma cada vez mais profunda, um assunto cada vez mais reduzido, mas um conhecimento cada vez mais profundo. E o direito médico e o biodireito convidam vocês a isso, né? Nós somos convidados a entender o direito médico e atuar nesta área que eu considero muito nobre. Nós vamos falar então nos nossos próximos encontros sobre mais assuntos voltados para a bioética, para o biodireito e para o direito médico, conversar bastante, tá certo? Mais uma vez eu reitero meu convite para que vocês façam inscrição no canal, ativem as notificações, curtam os vídeos se vocês gostarem, né? Dê um like, e eu gostaria muito de ter vocês aqui, gostaria muito de responder a todos os questionamentos que vocês fizerem. Tá certo, pessoal? Vamos nos falando, nos encontramos na nossa próxima oportunidade. Um forte abraço.